Shalom, shalom. Estamos chegando com mais um devocional muito importante para a sua vida. Que o Espírito de Deus continue conduzindo o seu coração e a sua mente para que você entenda e receba mais uma palavra de Deus. Ainda continuando com o assunto As Raízes das Prisões da Alma, hoje estaremos falando de um tema importante, e o tema é classificação demoníaca citada por Paulo. Amados, esse tema vai com certeza iluminar a sua mente e a sua alma em relação às dúvidas que você carrega por algum tempo. E eu creio que com esse devocional de hoje, você vai aprender muito sobre a classificação demoníaca citada por Paulo. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível e também com restauração da personalidade, ou seja, a mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, queridos, o tema de hoje é classificação demoníaca citada pelo apóstolo Paulo. E eu gostaria de iniciar com um texto interessante no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 12, que diz: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, vamos então falar da primeira classificação. Principados. Principado significa território ou estado governado por um príncipe ou princesa. No grego, a palavra principado é autoridade, governante ou demônio. Existem demônios de alto escalão designados para ocupar estes principados. São como príncipes de grandes regiões, como continentes e países. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esse é um texto que está em Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 13. Então, queridos, enquanto Daniel orava por uma resposta do Senhor, estava sendo travada uma guerra nas regiões celestiais. O príncipe da Pérsia lutava com o arcanjo Miguel, também príncipe, para impedir a resposta ao homem de Deus. Daniel 10, 20 está escrito: e ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Queridos, para que possamos entender um pouco mais sobre principados, são 4 os príncipes do inferno. Lúcifer, o seu elemento é ar e representa iluminação, conhecimento e intelecto. É visto como portador da luz e da verdade, simbolizando a busca pela sabedoria e autoconhecimento. Temos um segundo príncipe do inferno, que é Belial. Qual o elemento? Terra. Representa liberdade, independência e autonomia. Ele é associado à riqueza e ao controle sobre os próprios destinos, simbolizando o desejo de poder e autonomia.
Terceiro príncipe é Satanás. Qual o elemento? Fogo. Representa luxúria e desejo. Ele é visto como um símbolo da indulgência e da celebração do prazer, especialmente em relação à sexualidade. E, por fim, temos Leviatã como um dos príncipes do inferno. Qual elemento? É água. Representa poder, sabedoria e o subconsciente. Ele simboliza a força primordial e a profundidade das emoções e experiências humanas. Meus amados, temos também as potestades, que são os gerentes infernais. No grego, potestade significa autoridade, poder delegado. São governantes subordinados aos príncipes. Agem respectivamente em cada principado ao qual pertencem. Existem milhares e milhares de potestades espalhadas sobre a face da terra, assumindo responsabilidade por estados, cidades, ruas, bairros, clubes, igrejas, religiões, seitas, partidos políticos e etc. Potestades atuam debaixo do governo do principado, possuem influência e governo sobre nações. Vamos aqui conhecer alguma dessas potestades. Asmodeus, o demônio da luxúria e poder. Azazel promove a desobediência a Deus. Moloque, associado aos sacrifícios e à devoração. Samael representa a morte. Mamon, a avareza e o amor ao dinheiro. Beuzebu representa glutonaria e prazeres mundanos. Belfegor é aquele que representa a preguiça e procrastinação. Astarote, manipulação e ocultismo. E tem muito mais potestades. Ok, amados? Também nós temos os dominadores, demônios de baixa grandeza, do grego como Cator, que literalmente significa governante mundial. Também são milhares e milhares responsáveis pelo andamento de projetos idealizados pelos príncipes e pelas potestades. Atuam como guia. Orixás, caboclos, são os demônios dominadores que são conhecidos como entidades que na Umbanda recebem diversos nomes como Zé Pilintra, Exu Caveira, Pombagira, Preto Velho e etc. Eles são destinados a possessões, onde entram na vida das pessoas e destroem tudo. Eles também são responsáveis por movimentos espirituais como astrologia, nova era e idolatria. Os dominadores ou dominações são entidades demoníacas que atuam debaixo do governo de uma potestade, governando e influenciando uma região específica. Também, querido, nós temos as forças espirituais da maldade. Do grego, pneumáticos, seres malignos, força do mal. São demônios de menor hierarquia que trabalham com legiões, auxiliando nos trabalhos de possessões, e estima-se que existam cerca de 30 bilhões de demônios para habitantes do planeta Terra. Então, amados, é importante conhecermos sobre esse assunto. Dentre ele, nós temos aqui as legiões, que são demônios que atuam em conjunto na Terra para manipular e influenciar os seres humanos. Legiões demoníacas. O texto de Mateus 17:21 diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui é outra classificação demoníaca, ok? A palavra casta significa
qualidade, tipo, categoria. Esta palavra é citada por Jesus. Quando diante de um endemoniado, ele cita essa palavra. Quando os discípulos ministravam libertação, eles encontravam muita dificuldade em alguns casos. Jesus explicou que nesses casos somente poderia expulsar os demônios mediante o jejum e a oração. Eram legiões de demônios. Quando encontramos uma pessoa possessa por um espírito maligno, ordenamos que ele saia em nome de Jesus e ele será liberto daquele demônio. Mas uma casta são centenas de demônios alojados em uma única pessoa. Quando expulsamos um, poderá aparecer outros. Tem um texto interessante na palavra de Deus que fala sobre a casta de demônios. Certa vez, Jesus ordenou que uma legião fosse retirada de um homem e os demônios saíram e entraram numa manada de porcos. Ora, uma legião de soldados romanos era formada por cerca de 6.000 homens, dividido em 10 cortes ou pelotões, dariam ali pelotões de 600. Agora, imagine quantos demônios estavam habitando dentro deste homem, que é exatamente o endemoniado gadareno. Também, meus amados queridos, nós temos aqui um assunto importante, que é a origem de Satanás. No manual completo da Bíblia de Richards, ele diz, abre aspas, o Velho Testamento indica que Satanás foi criado por Deus como um anjo governante chamado Lúcifer, com grandes poderes. Mas o orgulho levou Lúcifer a se rebelar contra o Senhor, transformando-se em Satanás, que significa adversário ou inimigo. Ele é um poderoso anjo caído, intensamente hostil a Deus e antagonista do povo de Deus. Fecha aspas. Olha o que diz Isaías capítulo 14, versículo 12 até o versículo 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, Satanás é o líder principal dos principados, das potestades, dos dominadores e das forças espirituais da maldade. Mas a boa notícia é que Jesus venceu Satanás e seus demônios, e nós os venceremos através do poder do sangue de Jesus e da palavra de Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, está escrito, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cristo morreu por nossos pecados, sendo nosso substituto. Na cruz, Jesus venceu Satanás. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo de número 15. Amados, o rei da Babilônia não atacou Jerusalém por acaso. Deus o permitiu porque o povo se tornou idólatra. Através disso, o rei e tudo o que pertencia a ele foram levados cativos. O termo idólatra vem do grego eidolon, que seria ídolo, e latreia, que significa serviço sagrado ou adoração. Idolatria, queridos, é a forma pagã de adoração a ídolos, de adorar e servir a outros deuses ou a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Idolatria é uma aliança que os homens fazem com os demônios. A aliança é feita através de um ponto de contato, e eu gostaria que você compreendesse isso.
que essas alianças é feita através de um ponto de contato. Ponto de contato é um sinal, uma lembrança, figura, pinturas, pessoas, pulseiras, correntes, anéis, símbolos, amuletos, figas, imagem de ouro, prata, pau, pedra, gesso ou coisas semelhantes que tenham algum vínculo de fé e confiança espiritual. Salmos 115, versículo 4 até o versículo 8, está escrito: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, queridos, a idolatria é vista na Bíblia como adultério e prostituição espiritual. Vamos então aqui ver algumas alianças que já fizemos no passado. Primeiro, aliança pelos olhos. Certos tipos de filmes, novelas com mensagens subliminares. Mensagem subliminar é uma pseudociência que afirma que uma imagem projetada numa velocidade maior que o olho pode captar ou oculta num quadro não será vista conscientemente, mas atinge diretamente o subconsciente, podendo influenciar as pessoas. Ou seja, são mensagens que entram na nossa cabeça sem percebermos. Alguns especialistas acreditam que mensagens subliminares não existem, mas outros garantem que sim. Os exemplos mais evidentes são frases e imagens no meio de filmes que passam tão rapidamente que não conseguimos captá-las conscientemente. Exemplo pessoal, vamos lá. Tenho uma filha. Quando ela estava com 4 anos de idade, ela chegou da escola me dizendo que havia assistido o desenho de Frozen e que queria assisti-lo novamente. E juntos o fizemos. No momento eu achei o desenho lindo. Não via nada de anormal. Meu radar espiritual estava desligado. Os dias passaram e ela começou a me dizer que não conseguia dormir mais sozinha. Passou a não ficar em nenhum ambiente de casa sozinha, nem ao banheiro ia se alguém não estivesse junto. Tudo isso começou a ficar insuportável em casa. O medo ficou paralisante. Ela acordava no meio da noite aos gritos. Avaliamos a questão psicológica, tudo estava normal. Então eu e minha esposa, numa certa noite, fomos orar e enquanto estávamos orando, ela me disse que veio um nome em sua mente. Era o nome do filme, Frozen. Fomos pesquisar sua fonte e descobrimos que a mensagem subliminar do filme era o medo. Na psicologia, o medo é um sentimento, mas no mundo espiritual é um espírito. Se você assistiu a esse filme, você sabe que logo no início a menina tem poderes e que tudo que ela toca transforma-se em gelo. Então seus pais a levam para os duendes que dizem para a menina: a partir de hoje agora você viverá com medo. E a partir daí a menina passa a ficar isolada e viver com medo. Compreenderam? O que fizemos com nossa filha? Em primeiro lugar, oramos e ungimos com óleo. Mas também fizemos durante 21 dias uma reprogramação mental com ela. E ela voltou a viver normalmente. Como vimos no decorrer, queridos, do devocional, a nossa mente é uma máquina onde estão gravados ou programados todos os acontecimentos ao nosso redor.
O subconsciente é a nossa mente criadora, a memória do nosso computador cerebral, sendo processado todos os programas que são impostos desde que nascemos. Durante os primeiros minutos de sono dela, eu me assentava do seu lado e conversava com ela, dizendo palavras positivas. Alguns chamam essa técnica de sleep talk. Na verdade, enquanto fazemos isso, reprogramamos o subconsciente da criança. Antes de atingir o sono profundo, é o momento que se atinge uma onda cerebral ideal para receber o que se chama de sugestões. Sabemos que nossas palavras têm poder, e principalmente na vida de nossos filhos. Mas por que dormindo? Porque nesse momento eles não estão mais na agitação do dia a dia. Porque nos primeiros minutos do sono, eles ainda estão alertas e mais receptivos a receberem palavras sugestivas. No nosso caso, dizia a minha filha o quanto ela era corajosa, fazendo uma reprogramação mental naquilo que estava paralisando-a. Então, amados, isso aqui é um testemunho de uma discípula a qual nós ouvimos. Agora, queridos, segundo, aliança com padrinhos. Você já se perguntou por que uma criança, quando batizada na igreja, tinha que ter padrinhos? Ou em casamentos também? Não é apenas por presente, mas elas são testemunhas. E assim acabamos fazendo uma aliança com elas. Pegou a chave? Terceiro, aliança com presentes. Porque em uma festa de casamento ou aniversário, damos presentes. São alianças também. Quarto, alianças com comidas. Participar de uma refeição com pessoas é uma aliança também. Você sabia disso? Quinto, porque há velas em festa de aniversário. Aqui quero registrar um testemunho que ouvi. Vamos entender. Certa noite, eu e minha filha fomos a uma festa de aniversário infantil. Chegando da festa, eu fui orar. O Espírito Santo fez uma pergunta para mim. O que achou da festa de aniversário? Respondi que estava linda e tudo havia sido perfeito. Aí ele me perguntou novamente. Você não notou nada de diferente? Respondi que não. Mas uma pergunta dele para mim. Qual era o tema da festa? Respondi que era a Branca de Neve. Você já parou para refletir por que fazem altares em festas de aniversários? E o motivo das velas? Naquele momento, me assustei, pois até aquele dia, na minha vida, não havia me dado conta de qual era a razão de assoprarmos as velas numa festa de aniversário. Então ele continuou. Meu povo perece por falta de conhecimento. Quando se escolhe um tema, os pais, que são autoridades sobre os filhos, estão dando legalidade para que aquilo que foi consagrado no desenho haja na vida da criança, firmando uma aliança. Na verdade, sabemos que muitos desenhos trazem mensagens terríveis e subliminares. Ouvindo tudo isso, eu fui pesquisar sobre as velas em aniversários e fiquei estarrecida. Historiadores e pesquisadores do assunto sugerem que a celebração do aniversário começou como uma forma de proteção. Isso porque os povos pagãos acreditavam que os espíritos malignos os ameaçavam quando elas passavam por uma grande mudança. As velas ou tochas eram acesas representando um sinal ou uma oração para as divindades. Fazer um pedido e soprar a vela significa mandar um sinal para elas. Então, essa é uma reflexão que eu peguei de uma pessoa, tá? Para que você entenda sobre essa questão de aniversários, ok? Porque há velas em festa de aniversário. Então, amados, uma reflexão. É necessário nós cristãos usarmos velas em aniversário?
Que tipo de altares temos levantado na vida dos nossos filhos? Agora, sexto, por que a mulher ou o homem usa, na maioria das vezes, o sobrenome do cônjuge? Por ser uma aliança, amado. Sétimo, quando temos dívidas com alguém, temos uma aliança com essa pessoa. Então, precisa-se de muito cuidado. Oitavo, porque toda luta tem um ritual. Aliança. Nono, porque algumas lutas pedem oferendas, presentes. Aliança. Décimo, porque há seitas que usam pontes de contato. Também são alianças. 11º, porque há seitas que fazem marcas no corpo. Aliança. Mas nós temos uma aliança com Jesus pelas marcas em seu corpo. 12º, você tem algum memorial em casa? Você guarda objetos? Tenha muito cuidado. Que tipo de decoração há em sua casa? Há pessoas que compram objetos porque acham bonito, não sabendo o significado. Pessoas que estão casadas e ainda mantêm presentes fotos de ex-cônjuges ou ex-namorados. Isso também são alianças estabelecidas. Cuidado. 13º, aliança através do aborto provocado. 14º, aliança de amizade, como Davi e Jonatas, ou Ruth e Noemi. Falando de alianças, temos as alianças com espiritismo, adivinhação, astrologia, necromancia, quiromancia, bola de cristal, cartas de tarô, leitura de mãos, bruxaria, magia, hipnose ou idolatria. Precisamos ter muito cuidado com a nova era. 15º, aliança de negócios. Tem muita aliança de negócios. 16º, aliança por palavra de juramento. 17º, aliança através do casamento. 18º, aliança sexual através do sêmen. 19º, aliança com autoridades espirituais. 20º, aliança através do dinheiro. Cuidado! 21º, aliança através de palavras. Então temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Reflita, querido, se há alguma aliança errada na sua vida e se talvez você não esteja sofrendo as consequências disso. Vamos entender um pouco sobre a aliança entre Israel e os gibeonitas. Josué fez aliança com os gibeonitas e 400 anos se passaram, mas aquela aliança não havia sido esquecida por Deus. No tempo do reinado de Davi, a terra estava sofrendo com a fome e a seca por causa da quebra de aliança com os gibeonitas. Com quem ou com o que você tem feito aliança? Quando criança, você foi apresentado ou consagrado para alguma entidade? Pergunte ao Espírito Santo. Ele te revelará o nome de pessoas, situações, locais, objetos e memoriais que você levantou e nada ficará em oculto. Uma reflexão. Como está a sua aliança com Deus? Porque Deus é um Deus de aliança. Então, amados, a Babilônia invadiu Israel novamente através de uma legalidade no muro. Dessa forma, degolar os filhos do rei diante dele. O significado de degolar é o ato de arrancar a cabeça. Infelizmente, muitas pessoas têm presenciado isso em suas famílias, ou seja, estão vendo os seus filhos sendo degolados. Isso aconteceu com Zedequias porque ele havia desobedecido a Deus. Ele não cumpriu o seu papel, ou seja, proteger a nação e a sua casa por causa de seu pecado de iniquidade. Seus filhos pagaram com as suas próprias vidas. Estamos vivendo a geração de órfãos de pais vivos. Como os pais estão vendo os seus filhos serem degolados hoje? Augusto Cury,
um psiquiatra famoso, ele diz: estamos assistindo ao assassinato coletivo da infância das crianças e da juventude dos adolescentes no mundo todo. Nós alteramos o ritmo de construção dos pensamentos delas por meio do excesso de estímulos, sejam presentes a todo momento, seja acesso ilimitado a smartphones, redes sociais, jogos de videogame ou excesso de TV. Elas estão perdendo as habilidades socioemocionais mais importantes. Elas se colocam no lugar do outro, pensam antes de agir, se expõem e não criam as ideias e nem aprendem a arte de agradecer. É preciso ensiná-las a proteger as suas emoções para que fiquem sem transtornos psíquicos. Elas necessitam gerenciar os pensamentos para prevenir a ansiedade. Nunca, querido, tivemos uma geração tão triste e tão depressiva. Essa geração precisa de muito para ter prazer. Os pais deixam seus filhos no tablet, no smartphone e os colocam em escolas de tempo integral. Amados, a nutrição emocional é importante, mesmo que não se tenha tempo. O tempo precisa ser qualitativo. 15 minutos na semana podem valer por um ano. Hoje, uma criança de 7 anos tem mais informações do que um imperador romano. Os pais podem e devem impor limites ao tempo que os filhos passam em frente da tela da TV. Se você não impuser limites, eles vão desenvolver uma emoção viciante. Se os próprios pais estão viciados em smartphones e não conseguem se desconectar, como eles irão ensinar os seus filhos? Então aqui eu trago uma outra reflexão. Será que nós não estamos vendo nossos filhos serem degolados pelo rei da Babilônia e estamos inertes, ou seja, por Satanás? O rei da Babilônia fura os olhos do rei Zedequias após o rei presenciar essa atrocidade com os filhos. Seus olhos foram furados. O objetivo do rei da Babilônia e seus soldados é fazer com que o rei, símbolo do nome Eu, perca a visão e o foco de tudo aquilo que foi designado para a nossa vida. Amados, o apóstolo Paulo escreve sobre a cegueira espiritual quando ele disse o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao versículo de número 4. Então, queridos, a palavra de Deus abrirá os nossos olhos e irá nos curar da nossa cegueira espiritual. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Em 2 Reis, capítulo 25, versículo 7, está escrito: ataram o rei com 2 cadeias de bronze e o levaram. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos e vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Queridos, bronze na Bíblia é sinal de julgamento. Chegou o momento de o rei ser levado cativo, de rei a prisioneiro, de governante para governado. Olha, amados, o que está escrito aqui em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 e 9. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes ele as queimou. Amados,
Todas as casas e palácios foram queimados. Fogo é símbolo de tormento. Casa é símbolo de conforto, segurança e descanso. Palácio é símbolo de nobreza. Como se não bastasse levar o rei, nosso eu, agora os servos da Babilônia tiram também a paz, o conforto, segurança, descanso e a nobreza. Quem está em um cativeiro perde todas as suas conquistas. Aí, queridos, vemos os muros de Jerusalém foram derrubados. 2 Reis 25:10 está escrito: e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Muro é símbolo de proteção. Quando estamos cativos, estamos desprotegidos. E levaram o seu bronze para a Babilônia. Queridos, 2 Reis capítulo 25, versículo 13 está escrito: quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Uma observação: todo o bronze que estava na casa do Senhor foi entregue à Babilônia. Lembrando que esse material é símbolo de julgamento por causa do pecado da idolatria. Levaram todos os objetos do templo do Senhor. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de ouro puro em ouro e o que era de prata em prata. As duas colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O cobre de todos estes vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de cobre. E de altura tinha o capitel 3 côvados. E a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre. E semelhantemente a esta era a outra coluna com a rede. 2 Reis, capítulo 25, versículo 14 ao 17. Então nós somos o templo do Senhor. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 6:19. Amados, o objetivo do rei da Babilônia é levar os objetos que temos em nosso templo. Os objetos aqui são representados pelos dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo e a palavra de Deus. Quando estamos cativos, perdemos os objetos do templo. No cativeiro dá-se lugar permanente à obra da carne. Gálatas 5:19 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem e etc. Os sacerdotes foram mortos. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens dos que estavam na presença do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se achavam na cidade, e tomando-os, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. E o povo de Judá foi levado preso para fora da sua terra. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 25, versículo 18 ao versículo 21. Então, meus queridos, quando o rei, nosso eu, está aprisionado, o sacerdócio não existente. A função do sacerdote era ser um mediador entre Deus e o povo. Quando o sacerdote está morto dentro de nós, perdemos as forças para ganhar vidas para Jesus. E o que fazemos? Fazemos pela força do braço. Sacerdote morto cala a voz de Deus. Nesse período todo, houve 4 deportações do povo para o cativeiro. Na 4ª, a terra ficou assolada, ficando apenas
os velhos e fracos. Os judeus seguem a longa jornada para o cativeiro. Estudos afirmam que gastaram de 4 a 5 meses para chegarem à Babilônia. Os judeus que sobreviveram na longa jornada para a Babilônia certamente foram colocados em assentamento separado dos babilônios e receberam permissão para dedicarem-se à agricultura para assim sobreviverem. Em Ezequiel, capítulo 3, versículo 15, está escrito: "E fui a Tel Abibe, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles." Queridos, nessa ocasião, outro grupo regressou para as cidades de Tel-Melá, Tel-Arsar, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Isso está em Esdras, capítulo 2, versículo 59. Jeremias 29:5 está escrito: "Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto." O rei da Babilônia dá alguma coisa para alguém que está no cativeiro, trazendo para muitos a ilusão que o cativeiro não é tão ruim assim. Porém, no cativeiro perde-se alegria, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamentos, e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: "Cantai-nos uma das canções de Sião." Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Salmos de número 6, versículo 6 até o versículo 9 está escrito: "Já estou cansado do meu gemido, toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartem-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração." Já aqui em Salmos 116, versículo 3 ao 6, também está escrito: "As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou." Salmos de número 43, versículo de número 5 diz: "Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua presença em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus." 70 anos se passaram. A Babilônia caiu e Deus levantou o rei Ciro. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 23. "Ouça, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba." Cumpriu-se, queridos, desse modo, a predição feita pelo profeta Isaías, aproximadamente 160 anos antes, acerca de Ciro, o ungido do Senhor. Em Isaías 44, versículo 28, diz: "Que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado." Ali no cativeiro, os princípios se consolidaram. Seus olhos foram abertos para retornarem às suas crenças, abandonando assim a idolatria. O conceito de sinagoga nasceu no cativeiro babilônico, onde passaram a cultuar e adorar o Deus verdadeiro. Hoje,
quem é o nosso rei Ciro. Jesus é o nosso Ciro. Ciro também devolveu as bacias e os copos que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jeová em Jerusalém, quando foi destruída. Depois de uns 4 meses de viagem, os judeus chegaram a Jerusalém. Salmos de número 126, do versículo 1 ao 6, está escrito: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no Negueb. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 9. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Alguns judeus não quiseram sair da Babilônia. Motivo? Comodidade, medo da jornada de volta. Os que decidiram sair do cativeiro levaram riquezas consigo. Ciro mandou reconstruir Jerusalém e seu templo. Ele disse: dei prata e ouro, outros presentes aos que vão para reconstruir Jerusalém e seu templo. Assim os israelitas, que se puseram a caminho para Jerusalém, receberam muitos presentes. Da mesma forma, Deus fará com você. Creia! O Negueb é um lugar árido, muito seco, um grande deserto, mas que durante os meses de outubro a abril, a estação das chuvas, recebe um fenômeno natural e espantoso. As chuvas fortes, em regiões distantes, faziam correr dos montes uma enorme quantidade de águas e estas vão aos poucos formando riachos que regam o deserto, levando vida em abundância. A terra seca se transforma em belos campos floridos. A vegetação enche de vida o vale e os animais voltavam a povoar essas terras antes desertas e estéreis. É isso que o nosso Pai faz conosco quando saímos do cativeiro. Olhamos para a terra seca deserta, mas as águas que curam vêm e nos transforma completamente. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha entendido a mensagem e que você saiba que melhor é estar debaixo do senhorio do Senhor. Você já é inscrito em nosso canal? Não é? Se inscreva. É só você apertar aqui no botão e você com certeza vai estar inscrito. E logo depois você também pode clicar no sininho para que você receba notificações toda vez que postarmos algo interessante. Estamos nas nossas redes sociais, ok? Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, Ministério Pleno. No TikTok é só colocar Ministério Pleno e o número 10, tudo junto. Queridos, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei, porque do Criador eu me lembro.